Muito bem, estamos ao vivo, mais uma live do pastor Milton Vieira, trazendo uma mensagem bíblica para o nosso elevo espiritual, algum louvor e depois a palavra de Deus. Vão compartilhando, vão chamando mais alguém para fazer parte dessa live. Estamos aqui ao vivo para transmitir essa mensagem de Deus para cada um de nós. Seja bem-vindo também a Dolores, lá de Massaranduba, também a pastora Maria, que Deus abençoe grandemente. Vão chamando mais pessoas para que possam ser participantes dessa live. Judite, que Deus abençoe, seja bem-vinda. Um forte abraço. Também um abração para a Elizabeth, que hoje está de aniversário. Que Deus abençoe. E também todos os aniversariantes deste dia. Valéria Cristofolini, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Vão chamando mais pessoas para que possamos iniciar a oração nesta noite. O meu boa noite a todos que estão ouvindo, que estão assistindo essa live. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso repousa sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, para que possamos alcançar aquilo que necessitamos. A palavra diz: pedi e recebereis. Então vamos nesta noite colocar na presença de Deus. Irmã Ivonete, Deus abençoe. Deus tem uma grande bênção para vocês nesse dia, com certeza.
Muito bem, um abração também para a irmã Margarete Santos e todos esses que já entraram nessa live. Que Deus abençoe grandemente e vamos nesse momento participar da oração. Então gostaria que você fechasse teus olhos, é claro, se você está num ambiente onde você possa se concentrar na presença de Deus, fecha o teu olho e deixa o Espírito Santo agir sobre a sua vida, sobre o projeto que você tem para a sua vida. Espírito Santo, nós entramos neste momento na tua presença, porque cremos que a tua palavra é santa e verdadeira. Ela diz que tu és o Senhor sobre todas as coisas. Entra sobre a casa desses irmãos, sobre a vida de cada um deles. E tu sabes do que eles mais precisam neste dia. Sabemos que humanamente muito poucos podemos fazer e muito pouco podemos ajudar. Mas tu tens o poder de ajudar fisicamente e espiritualmente. E eu te peço nesse momento, Espírito Santo, toma o teu lugar sobre as nossas vidas e faz a tua obra. Aquebranta o coração que precisa de aquebrantamento. Transforma a situação desta pessoa para que ela possa compreender aquilo que é a tua vontade e ter fé suficiente para vencer todas as barreiras. Abre os caminhos que se fecharam na vida desta pessoa, ou tenta se fechar. Coloca o teu poder sobre cada vida, sobre a vida de cada pessoa que está assistindo essa live, longe ou perto. Aonde estiver uma pessoa sendo alcançada por essa live, que o teu poder venha fazer a diferença na vida desta pessoa. Aquele que era triste volta a se alegrar. Aquele que estava doente volta a ter saúde. Deus começa a trabalhar na vida de cada um. Tu és Deus e tu podes todas as coisas. Vai agindo no coração, na mente, no subconsciente. Muitas pessoas têm gravado na sua mente coisas ruins, trauma, acidente, coisas negativas que ela não consegue tirar, esquecer. Espírito Santo, apaga da memória tudo aquilo que está trazendo mal sobre esta pessoa. Retira do caminho desta pessoa tudo aquilo que não é bênção na vida dele. Mas que eles possam caminhar com segurança e alcançar uma grande vitória. Porque a tua palavra diz respeito. Que tu dá ordem aos anjos ao respeito de cada pessoa que ama e teme o teu nome. E aqui eu apresento cada vida. E eu creio que cada pessoa tem fé no seu coração e acredita em dias melhores. E que esse dia possa ser um canal de bênção na vida pessoal, conjugal e familiar. Nós apresentamos nas tuas mãos e cremos que teu poder já está sobre este lugar para fazer a diferença. Em nome de Jesus, nós determinamos que cada vida possa ser abençoada nesta noite de uma forma muito grande para que ele possa se levantar, se for preciso, com sabedoria para enfrentar todos os obstáculos que muitas vezes têm parado no caminho. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Você que gostaria de acompanhar lá na sua Bíblia, você pode procurar lá no livro de Romanos, no capítulo 8, e o versículo 27 e 28. Então abra sua Bíblia no livro de Romanos, e o capítulo 8 e o versículo 27. Um abração para a Eliane, também a Márcia Decker e Roseli. Que Deus abençoe grandemente. E vamos para a palavra, né? Lá no versículo, capítulo 8, versículo 27, diz assim: E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Nesta noite eu gostaria de falar um pouquinho do que Jesus disse que nós deveríamos ser. Um abração para a irmã Rúbia também, Maria de Lourdes, que Deus abençoe grandemente. A Wanda, um abraço para a irmã Wanda, que Deus abençoe. Então, um certo dia Jesus disse assim, que nós deveria ocupar um lugar especial aqui na terra, ainda aqui na terra, que era ser chamado filhos de Deus, filho do Deus Altíssimo. Então, nós ouvimos muitas vezes falar, pessoas dizer, que nós não podemos, nós não temos esta qualidade. E a palavra diz que nós precisamos tomar posse daquilo que Jesus nos prometeu. E no versículo 27 diz que Ele intercede pelos santos. Quem é que é os santos aqui na terra? Vamos entender esta passagem. A palavra diz que existem santos aqui na terra. Quem são eles? Aonde eles estão? Que nós olhamos para todo lado e não vimos nenhum santo. Será que não tem nenhum santo aqui? Maurício, também de Leusa, que Deus abençoe grandemente. A palavra diz que nós precisamos ser santo, visto como um santo. Então muitas vezes nós ficamos assustados, mas que palavra forte é essa? Será que é? Será que não é? Vamos ver o que a palavra diz. E a Bíblia diz que nós precisamos tomar o cuidado para ser santo aqui na terra.
versículo, Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensível perante ele, em amor. Santo, irrepreensível, em amor. Então, muitas vezes nós perdemos a bênção porque não acreditamos na posição que Jesus nos colocou. Então, precisamos tomar posse dessa bênção. Essa promessa, vamos trazer essa promessa para nós, para os nossos dias de hoje. Do jeito que as coisas estão caminhando, nós olhamos para as situações e pensamos muitas vezes que não tem mais jeito, que está tão ruim que não tem mais jeito. Mas isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós se preparamos, que existem pessoas comprometidas com Deus, com a obra dele. Isso não quer dizer que seja só pastores, padres, líder religioso. Não. Todos nós temos o direito de ser reconhecidos como filhos de Deus. Quando e por quê? Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz no livro de Hebreus. Vamos para Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a glória de Deus. Ninguém verá Deus. Então, nós precisamos ter paz com todas as pessoas, com os bons e com os ruins. Não podemos fazer diferença. É Deus que vai julgar, é Deus que vai fazer. A palavra diz que nós temos que se aquietar, fazer a nossa parte, procurar cada dia fazer obras melhores. A palavra diz que nós precisamos buscar a santificação diariamente. Isso quer dizer o quê? Fugir do pecado. Praticar aquilo que é reto diante de Deus. E não deixar que o espírito do engano venha nos enganar para que nós pensamos que está tudo perdido. Celésia Vieira, um abração, que Deus abençoe. Então, buscar a santificação. Isso quer dizer, cada um de nós precisamos enxergar o céu como herança e desejar morar no céu. Não importa a religião, não importa a comunidade, enfim, a placa da igreja. Mas aonde nós estiver, precisamos buscar essa santificação. Essa santificação, ela exige algum requisito pessoal. A própria palavra diz que nós precisamos buscar em amor, ter paz com todos em amor. Então, isso quer dizer, existem pessoas que não gostam de nós, não quer nós por perto. Mas nós não podemos odiar esta pessoa. Devemos fazer a nossa parte. Não odiar esta pessoa, e sim orar por ela.
A nossa recompensa vem pelas dificuldades, não é pelas facilidades. Quando nós ajudamos alguém que nós amamos, nós apenas fizemos a nossa parte. Apenas fizemos a nossa parte. Então, quando nós contribuímos com alguma coisa para alguém que nos odeia, mas mesmo assim, nós respeitamos elas na posição que ela está, que ela é, e queremos o melhor para essa pessoa. O que vai acontecer? No mundo espiritual, vai ter uma reação muito forte em nosso favor. Então é ali que nós procuramos, é ali que nós devemos entender que a obra de Deus não é para aqueles que nos amam apenas. Jesus disse assim, amai os vossos inimigos e aqueles que vos perseguem. Essa foi a ordem de Jesus. Ele não disse amai os bonzinhos, aqueles que te amam, aqueles que querem te carregar no colo em tantas coisas, né, que o homem gosta de ser, né? Mas não, nós precisamos amar esses também, mas amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem e orar por eles. Deus é Deus e Deus sabe o que vai fazer e a forma de fazer. Então não vamos perder o foco da bênção. O próprio Jesus disse assim para os discípulos dele: sede santo como eu sou santo. Para entrar no céu precisa ser santo. Aí nós esperamos só essa santidade depois que nós partimos. Não. Nós precisamos viver essa santidade aqui na Terra. Mesmo nos dias difíceis, devemos de abraçar essa causa e lutar por ela. A salvação não é de graça. Nós vivemos no tempo da graça. E muita gente acha que vão ser salvos pela graça. Não. Não se engane. Jesus pagou um preço para nos resgatar do pecado. Mas o que é esse resgate do pecado? Vamos entender essa palavra. Para que nós tivemos força para vencer o pecado. E ele viu que ainda com tudo que ele fez, todo o sacrifício, o homem ia ser fraco, ia falhar no caminho, ia errar no caminho. Então ele colocou o quê? O seu Espírito sobre nós. E a palavra diz que o nosso corpo é o templo do Espírito de Deus. Então precisamos assumir essa identidade religiosa, que é buscar a santidade. Então, se nós não se esforçar, nós vamos perder a bênção. Abração também para Simone, que Deus abençoe grandemente. E buscar essa santidade, porque senão nós vamos perder a bênção. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 16 e 17, confirmando aquilo que eu estou dizendo. 16. Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como o Pai aquele que, sem
acepção de pessoa, julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, o que a palavra diz? Sede santo como eu sou santo. Por quê? Precisamos buscar no Pai essa santidade em toda a nossa caminhada nesta vida. Vai vir dias difíceis, dias de desafio, dias que vêm confrontar a nossa fé e tantas coisas. Mas não podemos perder o foco da bênção. Temos um alvo definido. Esse é o que precisa estar na nossa vida, um alvo definido. Qual é o alvo? E aonde eu quero chegar? Então, esses pilares têm que estar diariamente na nossa vida. Eu tenho um alvo definido. Eu quero morar no céu. Eu quero morar no céu. Muitas pessoas dizem que não. Quantas pessoas, diz que não pode, que isso, que aquilo. Meu alvo é morar no céu. Para mim morar no céu, eu preciso de algum requisito da minha vida pessoal. Abraço também para a Cíntia e tantas pessoas aí que passaram, mas que Deus abençoe. Eu preciso ter no meu coração este alvo, eu quero morar no céu. Você precisa tiver no seu coração esse alvo, que é morada no céu. Jesus disse que ele ia preparar lugar, para que aonde ele está, nós também pudesse estar. Então, um dia, com toda certeza, nós vamos partir deste mundo. Se Jesus voltar antes de nós morrer, nós vamos ser arrebatado com vida. Deus vai nos dar um corpo espiritual, o qual, segundo Ele sabe como fazer essas coisas e vai nos arrebatar. Mas se nós morrer antes, vamos perder o céu? Não. A palavra diz que naquele grande dia do arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a palavra garante que nós vamos morar no céu. Mas para morar no céu, nós temos que enfrentar essas barreiras. Buscar a santidade, a santificação. Então, quando nós entendemos o plano de Deus, todas as sortes de bênção começam a acompanhar a nossa vida. Vai acompanhando dia após dia. Então, nós vimos que o projeto de Deus, ele é perfeito e não muda. A palavra diz que Jesus é o caminho. Precisamos crer nesta verdade. A verdade e a vida. Então, já comentei a respeito dessas 3 ações aqui várias vezes. Caminho, Jesus Cristo, a verdade, a palavra dele, a Bíblia Sagrada. E a vida eterna com Deus. Então, esses 3 pilares são a base espiritual de toda a nossa caminhada. Firmando nesta palavra, nós buscamos a santidade. Isso é nós que temos que buscar, não é Deus. Então, Jesus, quando ele orou para os seus discípulos, o que ele fez? Ele pediu que Deus abençoasse, que Deus santificasse eles? Não. Jesus disse assim, Pai,
não tira eles do mundo. Então não deixa que eles morram, não mata eles, antes que eles sejam santificados. Assim como nós, eu e o Pai, somos um, eles e eu também seremos um. E foi por isso que 3 anos e mais alguns dias, Jesus ele ensinou para os discípulos o que era o céu, o que precisava fazer, a forma de viver, todos os procedimentos para chegar no céu. E viu que os discípulos não iam chegar lá. Não ia. Porque na primeira barreira, no primeiro obstáculo, eles fracassaram. No dia da morte, da prisão e da morte de Jesus, os discípulos perderam o chão. Um negou, outro não acreditou, outro fugiu, outro se matou. Os discípulos estavam fracos, espiritualmente falando. Aí ele ressuscita no 3º dia e dá uma ordem para eles. Vocês vão ficar lá naquela casa, lá, até receber o poder que vem do alto. Ele não diz quantos dias eles precisavam ficar lá, mas foi muitos dias. Ficaram lá orando, buscando a presença de Deus. E a palavra diz que ele estava reunido em 120 pessoas. E desceu sobre eles o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que batizou aquelas 120 pessoas naquele dia, passou a morar no coração de todos aqueles que creem em Deus, creem que Jesus é Deus. Então, nós só somos fracos, espiritualmente falando, se nós abandonar os caminhos do Senhor. Jason, um abração, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que Deus abençoe. Então nós vamos ser fracos se nós queremos, por isso o próprio Jesus disse, sede santo como eu sou santo. Por quê? Dentro de você mora o Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo habita, é um lugar limpo, precisa ser um lugar limpo. Por isso a palavra diz que o homem e a mulher de Deus não podem se envolver com coisas do pecado. Tudo que leva, direciona ao pecado, precisa ser cortado da nossa vida. De repente vão chamar de quadrado, de tantos nomes que vão dar, não importa. Mas essa é a vontade de Deus. Então, mudanças de vida, para ser santo, tem que mudar de vida. Ah, mas eu era viciado, eu era isso. A palavra diz que quando o Espírito entrou sobre nós, ele tem o poder, se nós permitir, é claro, de mudar aquela situação. De tirar aquele desejo, de fazer de nós, colocar dentro de nós uma fortaleza espiritual. Então, se nós concordar com o Espírito Santo, nós vamos ser cheios, transbordantes. Quanto mais buscar, mais bênção vai ter na nossa vida. Por isso nós orientamos sempre, não fique fora da igreja, vão para a igreja, busque a Deus, busque em oração. Na sua casa tem um projeto de oração. E por quê? Sem esse fortalecimento, esse querer humano de se aproximar de Deus também, o Espírito não pode fazer nada.
Mas quando há um desejo no nosso coração, aí se torna real. Então, nós vimos que é necessário nós se afastar de algumas coisas, para que possamos ter uma caminhada reta, abençoada por Deus, na proteção de Deus. E quando nós assim fazemos, o que a palavra diz? Que Deus dá ordem ao nosso respeito, aos seus anjos ao nosso respeito. E ao nosso redor existe um exército de anjos para nos livrar, nos guardar e nos colocar de pé quando caímos. Então, é necessário crer, e crer de todo o nosso coração. Então, nós vimos que muitas vezes sofremos acidentes que humanamente não tinha como escapar. Jefferson, um grande abraço, que Deus abençoe, que não tinha como sobreviver, mas saímos com vida. Ciladas do inimigo que era para a morte, saímos vitoriosos, com vida. Por quê? Os anjos estão cuidando de cada um de nós. Então nós precisamos crer nessa bênção. Então Deus não chamou nós para apenas sofrer nesse mundo. Ele disse que nós era para fazer aquilo que agrada a Ele, a vontade dEle. Alguns sofrem mais, alguns sofrem menos, né? Tem doenças, tem problemas e tantas coisas que muitas vezes tentam nos roubar a paz e a alegria. Mas lembra-se, andai em paz com todas as pessoas que caminham ao seu redor. Com todos. Porque só assim nós vamos herdar a salvação. Então que você possa entender que Deus já fez tudo o que era para fazer por cada um de nós. As oportunidades que nós não tínhamos, hoje temos. Então nós precisamos se esforçar para permanecer nessa bênção, na presença de Deus. Muitas vezes nós se achamos fracos, derrotados, e tantos nomes nós demos para isso. Mas vamos lembrar de uma coisa, não podemos esquecer. Quando Jesus morreu, além dele dar todas as oportunidades para nós se aproximar de Deus, herdar a salvação, ser chamado filho de Deus, co-herdeiro com Ele da herança eterna, todas essas coisas Jesus colocou na nossa vida, no nosso caminho. Mas uma coisa maravilhosa aconteceu. Apesar da morte, que ninguém gostou, ninguém gosta que alguém morre, o nosso Senhor teve que passar pela morte. Mas ali, naquele momento, rasgou o véu da separação. Antes nós estávamos separados de Deus, desligados de Deus. E a partir daquele momento, nós podemos entrar face a face com Deus. A palavra diz, quando você está para baixo mesmo, não tem mais jeito, não tem mais saída, não enxerga saída, vai no seu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai secretamente. Qual é o pai? Espiritual, que é Deus. Secretamente, muitas vezes não temos nem palavra, nem força para falar.
mas Deus entende. Secretamente Ele entende a nossa maneira de viver e o que estamos passando e nos fortalece para ultrapassar aquela situação. Então é isso que precisamos fazer, recorrer a Deus. Então, muita gente se desesperou, estão desesperados com as situações que estamos vendo e não gostamos nada dessa situação porque muitas pessoas até perderam a vida, né? Mas nada foge do controle de Deus. E muito menos do olhar de Deus. Então Deus está vendo essa situação. Nós não devemos se desesperar. Paulo, quando ele teve uns probleminha lá na caminhada dele, ele já estava lá na reta final. O que ele disse? Se eu morrer, é lucro. Se eu viver, é ganho. Eu ainda posso fazer alguma coisa. Mas se eu morrer, é lucro, porque eu vou morar com Deus. E é assim que nós devemos fazer. Vamos tirar a nossa vida porque veio um problema? Não. Não podemos pensar nessas coisas. Pensar que dias melhores virá, Deus está no controle e a vontade de Deus precisa se cumprir na nossa vida. O que nós oramos lá no Pai Nosso? Voltando um pouquinho. Lá no Pai Nosso nós não oramos que seja feita a vontade de Deus aqui na terra e também no céu. E essa é a realidade. Tem que se cumprir a vontade de Deus nos céus e na terra. E quando nós estamos dentro do propósito dele, então devemos seguir em frente. E nós vimos que quando nós menos pensamos, aquele mal já passou, aquela barreira já se desfez, nós estamos do outro lado e nem sabemos como chegamos lá. Quantas e quantas vezes isso tem acontecido na minha vida e eu acredito que na sua também. Como você ultrapassou aquela barreira? Aquela dificuldade que era tão grande que não se enxergava o fim daquela luta. E de repente você está do lado de lá. Quem levou lá? O poder de Deus e a sua perseverança, sua persistência. Porque se nós desistir, Deus continua sendo Deus. Se nós lutar por esta causa, nós vamos vencer junto com Ele. Ele vai agir e vai nos levar até aquele lugar. Então não vamos desistir. Cristão, pessoas que acreditam em Deus, não pode desanimar nem desistir. Ela tem que seguir em frente. Por quê? Se nós parar no caminho, alguém vai tomar o nosso lugar, com toda certeza. Muitas vezes nós lutamos quantos e quantos anos. Paramos, só um exemplo, vamos parar no caminho. Outro pega por acaso aí, começou e vai ter o galardão. Não, vamos lutar até o final. E vamos ver que toda sorte de bênção vai nos acompanhar. E ainda o direito de ser salvo. Salvação, ela pertence para aqueles que buscam a santificação. Então, só assim entramos no céu. Eu deixo essa palavra. Agradeço a atenção de todos vocês. E que esta palavra possa ser meditada
e guardada no coração. Busque a perfeição e a santificação todos os dias. Alguma coisa nós temos para mudar todos os dias. E vamos seguir em frente, fazendo aquilo que agrada à nossa vida, às pessoas que estão ao nosso redor e a Deus. Esse é o processo de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe. Gostaria de ouvir uma canção e logo em seguida estaremos orando em seu favor. Ao Senhor poderoso Jefferson França. é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Um abração também para Deleuza, lá de Cafelândia. Ela está acompanhando essa live. Que Deus abençoe também a sua família. Um grande abraço. Abre o seu coração e deixa que a letra desta canção venha trazer a paz no seu coração, o refrigério para a vossa alma. Você que está triste, angustiado, até mesmo preocupado com tantas coisas, descansa no Senhor, descansa nele. Ao Senhor poderoso
Fábio Luciano, que Deus abençoe também a sua vida. Grande abraço. Aleluias. Luciano Uller. Muito bem, vamos orar a Deus. Você que gostaria de apresentar uma causa na presença de Deus, seja ela na área da saúde, na área financeira, familiar, conjugal. Eu não sei qual é o seu problema, a sua causa, mas Deus conhece. Apresenta e firma o seu projeto, o seu propósito na presença de Deus. Não deixa que medo nenhum venha roubar a bênção, obstáculo nenhum. Mas nesse momento, unimos a nossa fé em Deus. Você que está num ambiente onde você pode colocar a sua mão sobre o local da doença, da dor, faça isso. Você que não tem dor, não tem doença, coloque a sua mão sobre a cabeça. Soberano Deus e Pai, entramos na Tua presença neste momento para pedir a Tua bênção, o Teu poder sobre a vida dessas pessoas que estão acreditando, estão unindo a sua fé junto com a minha, para trazer grandes benefícios sobre a vida desta pessoa. Talvez o desemprego seja um desafio, as doenças, a vida conjugal talvez não está mais dando certo, não tem mais como suportar um ou outro. Deus começa a tua obra no meio desta família. Vai retirando esses males. Espírito maligno que tem provocado situações negativas na vida conjugal deste casal. Retira tuas mãos agora dessas pessoas e que o poder de Deus entre em ação e repreende o espírito do ódio, de vingança, de tantas coisas ruins que chega sobre a vida de um casal. Mas agora que o poder de Deus transforma todos esses males numa verdadeira paz, que esta paz reine sobre a casa desses irmãos. E todo mal parte em retirada. Sai da casa, do trabalho, da fonte de renda, da área financeira. Que esse espírito maligno sai da vida pessoal, colocando desejo, colocando vícios. Nós repreendemos essa situação e amarramos todos os espíritos malignos e lançamos nas profundezas do inferno, onde é o lugar de cada um deles. Deus liberta esta pessoa do medo, da angústia, da tristeza.
Liberta esta pessoa desse mal que tem rondado esta vida. A insônia, a perturbação noturna, esta pessoa deita, não consegue dormir, se dorme, tem pesadelo. Vai retirando este mal. Repreende esta força maligna agora. Nós não concordamos, não aceitamos. E determinamos que o poder de Deus entra sobre todas as situações na vida dessas pessoas e traga no coração desta vida uma paz verdadeira, capaz de mudar todos os cursos desses males que esta pessoa está vivendo e que ela passa a enxergar uma saída. E esta saída se chama Jesus Cristo. Porque a própria palavra diz: se pedir com fé, crendo, vai receber. E neste momento, nós unimos a nossa fé em Deus. Acreditamos que as coisas vão mudar, vão se transformar, vai tiver mudança em todas as causas, para que a bênção de Deus entre sobre esta família, sobre o lar, e faz morada na vida deles. Ajuda cada um deles, Espírito Santo, a vencer e a compreender aquilo que é a tua vontade. E seguir em frente, não desanimar, não parar no caminho, mas seguir em frente. Visita as pessoas que formam esta família. Todos que estão ao redor, mas fazem parte desta família. Alcança cada um deles. E retira este mal que tem distanciado um do outro, que tem feito pessoas chorar, pessoas entrar em desespero. Agora seja desfeito toda essa corrente maligna e que eles comecem a sentir no seu coração, na sua vida, algo bom. E a alegria volta no coração de cada um deles. Eu oro abençoando esta casa onde eles moram. Deus entra sobre esta casa, toca sobre todos os pertences destas vidas. Carro, moto, a fonte de renda, que é o trabalho de cada um. Restaura aquele que está, meu Deus, perecendo por falta de cliente, por tantas coisas que aconteceram. Restaura este lugar, meu Deus, trazendo alegria no coração de cada um novamente. É o que nós te pedimos. E assim determinamos, em nome de Jesus, que essas bênçãos acompanhem todos os dias, cada vida, e aonde quer que eles estejam, pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então eu gostaria de convidar você para fazer parte dessa live. Quarta-feira, quando estaremos aqui novamente, às 20h30. Quarta-feira, às 20h30. Estaremos aqui com mais uma live. Convida mais pessoas, compartilhe essa live para outras pessoas, no seu canal, lá no seu Facebook, no Instagram, em tantos lugares para anunciar que esta live está acontecendo no Facebook do Pastor Milton Vieira. E aqui estaremos quarta-feira, se Deus assim permitir, eu creio que sim,
às 20h30, abençoando a sua vida. E também temos sábado de meio-dia. Então vamos se preparar, se organizar para participar de todas essas lives. Que Deus abençoe a Simone também, a Antônio e Gisele, um grande abraço a cada um de vocês. Eu fico por aqui, mas deixo um grande abraço para a sua vida e que Deus possa abençoar grandemente. Márcia Decker, tenha fé, Deus vai te dar uma grande vitória. Daniel Rover, que Deus abençoe você, Daniel. Um forte abraço. Então eu fico aqui e aguardo você quarta-feira. Que Deus o abençoe.